E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E você que tá aqui e ainda não se inscreveu no nosso podcast, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho vermelho e se inscreva para você ser notificado de todo novo episódio que for ao ar aqui no Espiritualmente Podcast. Do ladinho vai abrir um sininho, onde você vai clicar nesse sininho para que essa notificação ela chegue para você e você seja o primeiro a saber que nós estamos no ar, e é muito bom poder ter você aqui com a gente, tá bom? Então já compartilha com os amigos, já compartilha nos grupos, já compartilha com o pessoal da igreja, compartilha com todo mundo aí, porque esse podcast, ele tá muito especial. E nós vamos falar nesse podcast, nós vamos falar sobre empreendedorismo cristão, nós vamos falar sobre como que você pode se tornar um empreendedor de sucesso à luz da Bíblia, sem perder os princípios e os valores do Senhor, do Criador, e ainda por cima você vai encontrar todos os recursos disponíveis ali nas Escrituras, nos princípios que o Criador nos deixou para orientar você na sua jornada de empreendedorismo, de negócios, na sua carreira, na sua profissão, na sua vida profissional de modo geral, tá bom? Quero lembrar você que está aqui acompanhando a gente e que você já até mesmo talvez já fez a sua inscrição, talvez você já colocou lá o seu nome, já entrou em contato com o pessoal da Biblos Viagens. Você que já está conosco aí com a sua passagem comprada para nossa viagem para Israel, Turquia, fiquem tranquilos, porque tudo está sob controle e a Biblos Viagens, ela pode orientar você, o pessoal tá lá, a equipe toda, para tirar todas as suas dúvidas, trazendo para você as últimas notícias, as atualizações, enfim, tudo que está acontecendo nesse cenário que a gente já sabe. Então, se você já adquiriu, fique tranquilo. Se você não adquiriu ainda, dá para você ir lá, entrar em contato, entender como que estão os pacotes, como que tá todo o processo, para você ter mais informações sobre a nossa viagem Israel-Turquia, tá bom? Então, fique tranquilo, fique em paz, que tá tudo certo, a gente tá aí cuidando de tudo e de todos, e vai ser bem bacana essa viagem. Se não acontecer no mês de abril, já tem data aí para que se possa se organizar para uma nova tentativa, então ninguém vai ficar de fora, a viagem vai acontecer, só esperamos que tudo fique bem pro lado de lá, para que a gente possa ir tranquilos e seguros. Então fique tranquilo que nós estamos aí cuidando de tudo, e entre em contato com a Biblos Viagens. É só apontar o seu celular aí para esse QR Code que está na tela, ou então clica no link que está na descrição, que você já cai lá no site e você já cai lá no grupo onde o pessoal vai atender você e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Bom, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, do nosso Espiritualmente Podcast, empresário, consultor, CEO da Odonto Excellent, fundador da Lions Startup e de outras várias empresas. É especialista em gestão, mentor de empreendedores e o autor de best-seller e também palestrante. Inclusive, estou com o livro dele aqui, que é Oséias Gomes. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer. Obrigado, meu amigo. Ter você aqui com a gente hoje e a gente te conhecer um pouco mais, entender um pouquinho mais dessa jornada, dessa trajetória, que todo o nosso público aqui, toda a nossa audiência está muito na expectativa aí de conhecer um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito bom. Como você já sabe que é o nosso convidado de hoje, então agora você já pode compartilhar para mais pessoas, sabendo aí que o nosso podcast já está no ar e que a gente vai ter muito conteúdo de muita profundidade, muito conhecimento. Tava aqui nos bastidores, nós temos aqui a Fabi, temos a Fabi aqui que está acompanhando ele, ela falou, ele fala bastante, tem muito conhecimento, e para quem gosta de conhecimento aqui, esse é o lugar, né? Você já sabe, Espiritualmente Podcast é um podcast com muita profundidade, muito conhecimento, então vamos aprender muito aqui hoje. Tá bom? Então já sabe, vem aqui embaixo, clica, compartilha com as pessoas, deixa o seu like e deixa o seu comentário se você tá gostando, se não tá gostando, se você tem alguma sugestão, se tem alguma pergunta, põe aqui embaixo que a gente vai respondendo aí, vai ajudando você nessa jornada, tá bom? Bom, deixa a gente te conhecer um pouquinho mais, Oséias. Quem é o Oséias? Da onde vem o Oséias? Qual é a sua história, a história dos seus pais? Como foi esse início da sua vida? Eu já dei uma pesquisada aqui no livro, quando ele já entregou, eu já dei uma olhada aqui, já me identifiquei com ele. Agora, não me identifiquei aos 7 anos, ele já ia
capinar a roça já logo cedo, já ia pra roça, mas me identifiquei que também trabalhei como empacotador, como caixa de supermercado também, que tá aqui uma parte da sua jornada, mas conta um pouquinho mais pra gente conhecer. Então, eu sou um empresário que eu sempre digo que eu sou um empresário emergente, que não tinha nenhuma possibilidade, não tinha nenhum rótulo por trás de mim para que eu chegasse onde eu cheguei. E eu venho de uma família muito humilde e pobre, de maneira muito honrosa. Eu sempre digo isso, que os meus pais não me deram nada que eu tenho, porém me deram tudo que eu sou. E nós sempre fomos uma família muito unida. Os nossos pais já não vivem mais, nem o meu pai nem a minha mãe. Mas até hoje a nossa família é muito unida, parece um ninho de gato, assim, todo mundo junto, enrolado, embolado. A gente é muito unido. E desde criança nós sempre fomos assim. E a minha história, eu me lembro que eu era ainda muito jovem, aproximadamente 9 anos de idade, uma criança, estava capinando roça, quando eu olhei para as minhas irmãs, naquele final do dia, quando o sol está se pondo, a gente fica um pouco mais sensível, né? Eu disse para elas assim, um dia eu quero ser alguém na vida. E minha irmã mais velha olhou e disse: Oséias, nós somos filhos de pobre, não tem como, pare de sonhar, menino. Mas algo já estava acontecendo, inclusive bíblico, né, em minha vida, né? Romanos 8, no livro de Romanos, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pelo poder da mente. Perfeito. Quer dizer, quem transforma o mundo são os inconformados. E o que nasceu em mim naquele momento foi o inconformismo. O inconformismo. Eu estava... Aos 9 anos de idade. Eu não sabia exatamente o que é que eu queria fazer. A única certeza que eu tinha é que da forma que estava, eu não queria continuar. Pois bem, passaram mais alguns anos, aos 15 anos de idade, minhas irmãs já saíram de casa, tinham se casado. Naquele tempo se casava muito cedo, né? Meus pais cristãos, então filho de crente sempre, naquela época, casava muito cedo para sair de casa. Para sair de casa, e para ter a vida ministerial, aquela coisa toda, né? Sim. Aos 15 anos eu disse para o meu pai, eu falei: olha, eu vou embora. E para a minha mãe: vou embora. Liguei para uma tia minha e perguntei a ela se ela aceitava que eu fosse morar na casa dela, numa cidade vizinha. Ela falou: ok, filho, pode vir. Mas um ambiente humilde, uma casa pequena também. Eu dormi no sofá da sala durante 8 anos. Uau! E eu cheguei na casa da minha tia e eu fui trabalhar de pacoteiro de mercado, empacotador. Trabalhei um tempo, depois saí, fui trabalhar de enxugador de carro. Olha só que profissão, não é nem lavador. De enxugador de carro, fiquei um tempo também ali, sempre estudando. E já havia tomado gosto pelo estudo, pelo conhecimento. Durante um período da minha vida, na 4ª série, eu não gostava de estudar, eu queria trabalhar no campo, na roça. Mas daí uma professora muito bacana lá, chamada Ivete Kuzdra, me convenceu que o estudo era bom e me tornei um bom aluno. Enfim, segui em frente. Olha a importância de bons professores, né? Verdade. Essa professora, ela está no meu primeiro livro, Gestão Fácil, eu falo sobre ela. Ela é uma professora que transformou, mudou a minha vida. Olha. Ela mudou literalmente a minha vida. Porque eu falava que eu queria ser alguém na vida, mas eu não tinha noção do que era ser alguém na vida. E talvez ainda hoje não tenha. Porém, eu achava que se eu fosse talvez um motorista de trator, um tratorista, um domador de cavalos, sair do cabo da enxada já seria um grande avanço. Aí fui trabalhar, depois de sair do posto de gasolina, fui trabalhar de office boy do antigo Banco Bamerindos, depois de SBC, HSBC. Fiquei durante 12 anos no banco, cheguei a ser gerente do banco. Olha. E depois de 12 anos eu decidi sair porque eu queria, eu já era um autodidata. Desde os 17 anos de idade eu lia 4 horas por dia em média. Livros voltados para negócios, enfim. E eu disse para o meu pessoal, falei: eu vou sair do banco e eu quero montar uma empresa de consultoria empresarial e eu quero mais. E eu me lembro que de manhã eu saí, estava indo para o trabalho, arrumando a gravata ali para ir trabalhar, minha mãe me ajudando. Falei: mãe, nem precisa arrumar muito a minha gravata, porque daqui um pouquinho eu já vou estar de volta. Por que, meu filho? Eu falei: não, hoje eu vou sair do banco.
Mas você ter um grande emprego, naquela época ser gerente de banco era algo extraordinário, cidade pequena. Naquela época o gerente de banco tinha caneta na mão, você tomava as decisões. Então a gente tinha uma inclusão social muito boa, muito grande. E minha mãe ficou nervosa com aquilo. E eu me senti inconformado, cheguei no banco, saí do banco. Quando eu estava saindo na escadaria do banco, eu encontrei uma grande amiga minha. Falei, olha, Zé, onde você está indo? Eu já sei a gravata. Falei, eu estou indo embora. Como assim indo embora? Era dia útil, né? Falei, eu saí do banco, não estou mais no banco. Caramba, mas e agora? E a pessoa, se a gente não se cuidar, tem hora que recebe algumas flechas malignas e a gente acaba sendo usado por Satanás para ofender as pessoas. E até não achei que fosse maldoso da parte dela, mas quando a gente acaba rolando essas coisas. Ela olhou para mim e disse assim, ô Zé, até agora você era um gerente de banco. E agora quem é você? Eu olhei para o céu e disse, eu vou ser o que Deus quiser que eu seja. E saí dali. Comecei a prestar consultorias para empresas, até que eu conheci um amigo meu da área odontológica que pediu um auxílio. E quando eu fui conhecer o segmento odontológico, eu percebi que a profissão de odontologia estava passando por uma transformação. Estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Aí então eu percebi ali uma oportunidade, comecei a montar algumas clínicas junto com ele, inclusive. Aí mais pra frente eu decidi fazer uma franquia. Ele achou que aquilo era muito pra ele, não tinha... Achou que na época falar sobre franquia era algo assim, uau, grandioso, né? E eu iniciei a minha carreira como franqueador. Passei por dificuldades, eu me lembro, não tinha dinheiro, não tinha grana. Quando eu estava montando a nossa segundo consultório em uma cidade de Castro, como que as coisas são, né? Eu havia perdido, já não estava mais no banco, não tinha mais muito dinheiro e estava lutando para tentar empreender. Eu me lembro que nós fomos montar uma clínica nessa cidade, um consultório, e nem eu nem ele tínhamos grana. Então a gente foi reformar com nossas próprias mãos. E nós fomos lá pintar a sala, o ambiente e tal. E ele tinha que voltar. Eu estava com uma caminhonete, aquelas F1000, carroceria de madeira ainda, tinha. E em cima eu tinha levado algumas lonas, algumas coisas para poder fazer o trabalho, cobrir os materiais. Desculpe. Quando foi no final do dia, ele disse para mim, o meu amigo, ô Zé, eu preciso voltar para a cidade de origem, nós viemos. Porque ele tinha um compromisso, era um casamento, algo assim. E eu tinha que ficar lá para terminar o trabalho do dia seguinte. Sim. Aí é o seguinte, caramba, vida apertada, quase sem dinheiro, sem nada. E eu tinha dinheiro no bolso que ou eu pagava uma pousadinha que era baratinho, tinha em frente ali do consultório, ou eu jantava. O que você acha que eu fiz? Jantei, né, cara? E agora? Vou dormir. A barriga falou mais alto. Vou dormir aonde, cara? Vou dormir aonde? Vai dormir dentro da clínica. Aí, não, mas lá não tinha como, tava tudo aberto, tudo bagunçado, não tinha onde deitar. Tudo bagunçado as coisas. Eu fui, olhei peguei uns papelão assim, fiz uma dobradinha, fiz um travesseiro, peguei aquela lona e deitei na carroceria da caminhonete. E fiquei ali deitadinho. Só que o corpo dói e a gente fica virando rápido. Fica parecendo aqueles franguinhos aqueles frangos que ficam assando na vitrine no final de semana. Tanto que a gente se vira. Porque doía, né, o corpo. E ali perto tinha uma balada. E naquela balada as pessoas estavam subindo de madrugada. Já não sei se era sexta ou era sábado. As pessoas vindo da balada. E eu dei aquela viradinha básica, né? Na carroceria, com aquela lona preta me cobrindo. Sim. A galera se assustou, né? O povo se assustou e falou assim: corre, gente, corre. Olha o mendigo. Olha o mendigo. Rapaz, na hora assim, eu falei, caramba, rapaz. Aí vem o acusador, né? Saí de lá pra isso? Aí vem o acusador e disse pra mim bem assim, ó. Tá vendo aí, seu bobo? Alguns dias atrás você era um engravatadinho, gerente de banco, todo mundo, desculpa a expressão aqui, todo mundo te puxava o saco. Né? Uma inclusão social maravilhosa. Naquele tempo, cidade pequena, na sexta-feira, gerente de banco ganhava galinha caipira, ganhava paleta de carneiro. E agora eu tô sendo comparado como um mendigo em cima dessa carroceria.
olha quem é você agora. Foi o que eu pensei na hora. Mas no mesmo momento, eu refleti novamente e fiz como Josué e Caleb, né? A minha dificuldade vai ser meu pão. As minhas ameaças serão o meu pão amanhã. Eu olhei e pensei comigo assim, eu ainda vou ser a maior clínica odontológica desta cidade. Só que eu achei que eu estava sendo provocativo. Uhum. Mas eu vejo Deus olhando, dando um sorrisinho de canto de boca e dizendo assim, você não tem noção, rapaz, aonde você vai chegar. Aí eu consigo entender nesse momento o texto que nós temos na Bíblia Sagrada que diz assim, e Deus nos fará mais que vencedor. Uhum. O que é ser vencedor? É o desejo do nosso coração. Ser mais que vencedor, mas o mais de Deus é bem mais do que a gente imagina. Uhum. É a surpresa de Deus para a nossa vida. Eu imagino que Deus olhou para mim naquele momento e pensou assim, poxa vida, cara, você está feliz em ser a maior clínica dessa cidade, de 70 mil habitantes. Você vai ser a maior franquia do Brasil e do mundo. Então isso eu acho interessante. Eu gosto muito de Jó 12:6, 8, acho que é 8:12 que diz assim, e o teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Essas são as promessas de Deus para as nossas vidas. E realmente, eu saí dali, empreendi naquela clínica, hoje eu sou a maior clínica daquela cidade. E depois que nós estávamos com umas 7 ou 8 clínicas aproximadamente, já fazia uns 7 anos, eu olhei para o meu amigo e falei, vamos montar uma franquia? Ele disse, Zé, olha, quem somos nós para montar uma franquia? Mas como diz Tiago, né? A fé sem obra ela morta e a fé vai aumentando conforme você vai conquistando os teus feitos. Que quando o Tiago fala exatamente isso que ele está falando, né? Eu já estava um pouquinho mais corajoso. Sim. Caramba, um dia atrás não tinha nada, eu tenho 8 clínicas, entendeu? A minha performance já estava já melhorando, eu já comecei a acreditar mais em mim. Autoconfiança. E ele disse, olha, Oséias, eu não vou entrar nessa parada aí. E eu, ok. Dia 7 de fevereiro de 2009, eu lancei a franquia Odonto Excelência. Comecei a franquia dentro da garagem de uma das minhas clínicas que já existia. Tinha um espaçozinho lá. Comecei uma outra marca, que é a Odonto Excelência. A marca que eu tinha antes era outra. E em 15 anos virou essa potência. Hoje são 1.300 clínicas espalhadas no Brasil, Paraguai, Angola, México. Uau! Uma empresa que emprega hoje 19, 20 mil pessoas. Vende 10 milhões por dia. Isso é o que Deus faz. Pode começar pequenininho, não tem problema. O teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Tá vendo só? E você tá aí na sua casa, você tá aí acompanhando esse podcast, tá achando que porque você é pequeno, que não dá pra você crescer? Tá aí o exemplo. O homem dormindo na carroceria da caminhonete, chamado de mendigo. Deixou o banco e acreditou naquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E é importante que você tenha isso convincente no seu coração, que se convença, você precisa se convencer de que é possível. Porque quando Deus ele tá aí na sua vida, tudo é possível. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, né? Sem dúvida. Agora, fala um pouquinho para mim sobre Deus e o empreendedorismo. Como que nesse primeiro capítulo aqui você aborda essa parte dessa sua jornada com Deus, por exemplo, né? Como que foi esse encontro com Deus? Como que foi esse momento de você identificar Deus como aquele que vai estar na sua jornada, que está com você, que te acompanha? Como foi esse encontro com Deus e essa jornada com Deus? Vamos lá. Primeiro que eu sou cristão desde que nasci, né? Certo. Desde que nasci, sempre fui evangélico e eu li a Bíblia mais, não sei bem o certo, foi 28 ou 29 vezes. Nossa! E pelo menos 8 vezes eu estudei a Bíblia. Olha. Versículo a versículo, capítulo a capítulo. E assim, eu percebi que a Bíblia, que Deus não é uma questão de nós se sentirmos super-heróis e aceitar a Deus. Não. Deus, ele é Deus independente de se nós aceitamos ele ou não aceitamos. Sim. Até mesmo porque, vamos lá,
No capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos dizendo assim: e disse Deus, e criou Deus, e era Deus, e falou Deus, e no princípio era Deus, tudo era Deus, correto? Só que no capítulo 2 e versículo 7, no versículo 4 já fala, mas ele já estava preparando a chegada do homem. No capítulo 2, versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus só se tornou Senhor o dia que ele criou o homem. Deus não era Senhor antes de criar o homem. Quando nós olhamos o primeiro capítulo da Bíblia, Deus não é chamado de Senhor em nenhum momento. Senhor Deus, somente era Deus. Claro, Deus é Deus, né? Ele era chamado de Deus. Somente na criação do homem que ele foi chamado de Senhor Deus. O que é o senhorio? Senhorio é ter a propriedade. Querendo nós ou não, nós somos propriedade de Deus. Nós somos... o que é senhorio? É meu, eu cuido, eu domino, eu disciplino, eu prospero, eu corrijo, tudo é isso. Então nós não podemos achar que Deus é aquele projeto. Nós temos que desmistificar a Bíblia, de achar aquela lado legalista. Não podemos misturar empreendedorismo negócios com a Bíblia. Não podemos falar de dinheiro. Não, realmente, tudo isso tem que tomar certo cuidado. Só então o que é que fala em Tiago? Quando havia 2 homens estruturando uma empresa, 2 homens começam um diálogo dizendo assim: olha, este próximo ano nós vamos para tal cidade e lá contrataremos e ganharemos dinheiro. Está em Tiago. Aí está passando uma terceira pessoa e se envolve na conversa, nesse diálogo de 2 pessoas, e diz assim: deixa eu dar um conselho para vocês. Ao invés de vocês falarem dessa forma, digam assim: se Deus quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então quem começou a aconselhar as pessoas a trazer Deus para dentro do empreendedorismo não fui nem eu. Lá em Tiago já tinha alguém fazendo isso. Porque aqueles 2 homens estavam negociando e estavam criando uma empresa. Eles disseram aonde eles iriam empreender, que iam ganhar dinheiro, deram a cidade, o tempo, e que iam contratar pessoas, era uma empresa de escala inclusive, e que iam faturar dinheiro e ganhar dinheiro. Então não tem nada de errado. Só que as pessoas precisam entender que a Bíblia não é um manual apenas de salvação. É um manual de regra, de vida, de fé, de conceito. Entendeu? Os maiores coaches do empreendedorismo estão dentro da Bíblia. Os maiores estão dentro da Bíblia. Um deles é Salomão. Quando Salomão, aproximadamente um menino de 12 a 21 anos de idade, ou 18 anos de idade, difere muito a visão de alguns estudiosos com os outros, mas não passava de 21 anos de idade. Tinha ali uma responsabilidade muito grande, um menino tenro ainda, muito jovem, e que tinha aproximadamente 6 milhões de pessoas em suas mãos para ele poder cuidar. Deus chega e dá um cheque em branco pro cara assinado e fala assim: viu, peça o que tu quiseres, que eu vou te dar. Não é talvez eu vou te dar. Será que tem gente hoje que se Deus desse para ele um cheque em branco, será que ele não se perdia no pedido? Opa! Será que ele priorizava as coisas de Deus? O problema não é pedir. O segredo é priorizar as coisas de Deus. Olha o que Salomão diz: Deus, eu preciso de sabedoria e conhecimento. A gente só reconhece Salomão como um grande sábio, mas ele era um grande conhecedor, e são 2 coisas distintas. Sabedoria e conhecimento para cuidar do teu povo. Quer dizer, eu estou a teu serviço primeiro. Primeiro quero realizar o teu sonho, Deus, a tua obra. Depois eu realizo os meus sonhos. Primeiro eu sou teu servo, primeiro eu cuido das coisas suas. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Entendeu? Foi o que ele fez. Ele disse exatamente isso: olha, eu quero para cuidar do seu povo. Aí Deus olha para ele e diz assim. Aí Deus percebe o nível de maturidade desse cara tão grande, mas tão forte, que ele chega e diz assim: olha, como você é maduro, né, Salomão? Porque você não pediu nem glória,
nem riqueza, nem fama, nem vida longa, e nem a morte dos teus inimigos, tudo isso eu vou te dar. Tem gente que, se Deus der uma promessa para ele hoje, amanhã ele pisa em todos nós. Tem gente que não pode dar um diploma para ele, não pode dar um cargo para a pessoa. Ele pisa em todo mundo. Agora, o que é que Salomão pediu? Eu quero sabedoria e conhecimento. Trazendo um pouquinho mais atual para os nossos dias, ele estava dizendo: eu quero sabedoria e inteligência. Correto? Uhum. Trazendo exatamente para os dias de hoje, enquanto fazemos esse podcast, ele estava dizendo: Deus, eu quero soft skills e hard skills. Uhum. Isso aqui é um assunto extremamente atual que nós acabamos de falar. E nós estamos falando de um conceito milenar. Porque a Bíblia, ela se renova. O mesmo Deus que é milenário é o Deus que nós não sabemos, ele não tem fim. Ele é infinito. Ele é para sempre, ele é eterno. Então as pessoas têm que entender que Deus é um Deus da renovação. Se você perguntar para mim agora assim: Oséias, qual é o conceito de inovação? Toda inovação, ela não está materializada ainda. Ela está na mente de alguém. Depois que ela se materializa, ela passa a ser novidade, não mais de inovação. E sabe o que está escrito em Romanos? E Deus que traz a existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Quer dizer, quando Davi estava andando em cima de cavalo, isso, estado milenar, Deus já estava com o iPhone 15. Batendo um papo com nós. Eu já estava trabalhando em cima de um Mac. As IAs, inteligência artificial, já estava rolando. Porque Deus, ele traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Olha, com que propriedade que o Zé está falando isso? Aonde está isso na Bíblia? Viu? A Bíblia está, eu acabei de falar. E Deus que traz à existência algo que ainda não existe, como se já existisse. Essa é a mente da inovação. Entendeu? Se só isso não basta, então o que é que Jesus disse para quando ele estava subindo aos céus? Vocês farão coisas das quais eu fiz e ainda maiores. Pô, mas será que Jesus não tinha competência de fazer as coisas maiores na época? Não, é que o mundo não estava preparado para receber as coisas maiores. Então o Jesus fica olhando hoje, nós fazendo, somos a geração aí que estamos aqui fazendo coisas maravilhosas, brilhantes, empreendendo, tracionando negócio, criando riqueza, pagando impostos, criando facilidade para as pessoas. Eu acho que Jesus está olhando e dizendo assim: cara, que legal, que maneiro, né? Esse povo está fazendo coisas muito maiores realmente do que eu falei que eles iriam fazer. Jesus já sabia disso. E se isso não bastasse, vamos voltar para quando no papo de Deus com Daniel, quando diz assim: Daniel, você encerra o livro e nos últimos tempos o homem correrá de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Essa ciência não estava falando só da ciência da NASA e nem da medicina. Uma das ciências que mais se desenvolveu foi a ciência dos business, dos negócios, do empreendedorismo. Então é isso que a Bíblia está falando e as pessoas não conseguem compreender. Agora, aonde que nós encontramos pessoas tendo dificuldade de entender isso? É fácil. Quando na Bíblia diz assim, ó: você não pode servir a dois senhores. Você tem que desprezar um para poder servir o outro senhor. Aí logo em seguida diz assim: você não pode adorar o dinheiro, servir ao dinheiro e desprezar a Deus. Para servir a Deus, você precisa desprezar o dinheiro. Aí tem pessoas que são extremistas com as coisas. Elas vão ao extremo. Você não precisa desprezar o dinheiro. Deus está dizendo assim: não põe ele na mesma linha de valores que tem Deus. Deus, ele é soberaníssimo na sua vida, é pleno em sua vida. O dinheiro, ele é para te servir. Não é que você não tem que preservar dinheiro. Então a Bíblia não se coaduna mais. Porque em Provérbios a Bíblia diz que nós temos que poupar dinheiro e ter inteligência financeira. Sabedoria financeira, inteligência financeira. Que está todo mundo dando curso sobre inteligência financeira. Você entendeu isso? Agora, quando você encontra alguém que tem dificuldade de falar de dinheiro e de falar de Deus ao mesmo tempo, talvez esse cara não possa ter dinheiro mesmo, porque ele está colocando o dinheiro no mesmo valor que tem Deus na vida dele. Agora, se ele entender: não, calma aí, o meu empreendimento, o dinheiro, eu preciso ter inteligência financeira, mas o meu dinheiro é para me servir. Ele é meu servo. Agora, eu tenho que servir a Deus. Ele é o meu Senhor. Muito bom. Dinheiro aí, gente, é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Dinheiro no bolso é maravilhoso. Dinheiro na cabeça é tenebroso, né? E tenebroso.
A pessoa tem que ter... se a pessoa não tiver habilidade para isso, então faz o seguinte, então fique do jeito que está ali e não perde a salvação. É o tipo de pessoa que a Bíblia diz que tem que ser aquele que vai, né, ter o pão de cada dia só e é suficiente para ele. A pergunta é, todo mundo nasceu para ser rico, para ser empresário? Como é que funciona esse negócio aí? Porque a gente vê as pessoas falando aí, né? Não, tem que ser empresário, porque sua vida vai mudar para ser empresário. Eu fico questionando isso, né? Porque quando a pessoa fala, ó, todo mundo tem que ser empresário, o que vai ser aí da nossa realidade do mundo? Então, quem é que vai fazer os outros serviços e todo mundo vai ser empresário? Todo mundo vai ser empreendedor? Veja bem, primeiro que nós temos que provocar as pessoas para serem empreendedoras. Tá. Porque mesmo que nós passarmos um estado milenar aqui falando sobre esse assunto, nunca vai acontecer. Por que nunca aconteceu? Porque tem pessoas, é o que a Bíblia diz, tem gente que é conformado. Aliás, o padrão social da família é essa. Quando a gente é pequeno, diferente do americano, nós como somos pequenos aqui no Brasil, eu sempre vivi isso, meus pais vinham e diziam assim, meu filho, estude para você ser alguém na vida, quer dizer, já te rotulou, né? Te rotulou. Esse ser alguém na vida, que profissão você quer ter? Aí você já imagina, cara, eu vou ser advogado, vou ter meu escritório, vou pra minha casa, aquela casa legal, bacana, meu carro na garagem, meu filho estudando em escola pública, aliás, numa escola, não estudando em escola pública, estudando numa escola particular, eu tendo um dinheirinho para ir pra praia no final do ano. Isso é o padrão da vida do brasileiro. Alcançou o ápice. Aí é difícil você dizer assim, não, meu pai, minha mãe, eu quero empreender. Duas coisas libertam o homem, Deus e o empreendedorismo. Olha. Só que no empreendedorismo, quando você é livre, você também se torna vulnerável. Da mesma forma que você tem liberdade para ganhar dinheiro e criar escala na sua riqueza, você também se torna vulnerável para você quebrar, para você ter dificuldades, passar tristeza, frustrações. E os nossos pais jamais gostam de ver a gente chorando. Então eles preferem imaginar a tua vida alinhada com a média da sociedade, seguindo em frente. Então tem gente, por exemplo, primeiro que um dos grandes fatores que as pessoas buscam chama-se não é segurança, estabilidade. Hoje tem muita gente que estuda para prestar concurso público, por exemplo, porque ele quer ter estabilidade. Ô Zé, mas no empreendedorismo não tem estabilidade? Tem, mesma proporção, só que é uma estabilidade em movimento. Total. Movimento. Por exemplo, eu conheço pessoas que quase perdeu o casamento, quase perdeu família, porque montou empresa, quebrou, passou por dificuldade. Assim, de ver... Tem um colega meu que aconteceu isso com ele, quando ele vai para o palco palestrar. Hoje é um empresário de grande sucesso. E ele diz assim, olha, eu quebrei 7 vezes. Olha aí. Quase perdi o meu casamento, minha esposa não aguentava mais. Porque a gente vê nossa filha chorando, querendo um doce, mas não tinha dinheiro para comprar. Não tinha dinheiro para comprar os cadernos, para começar a escola, o novo curso no próximo ano letivo. Então assim, isso é muito difícil. Então nem todas as pessoas têm esse perfil. Por mais que a gente provoque as pessoas a serem inconformados, aquilo que está em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai ele pelo poder da sua mente. O primeiro fator é assim, quem vai transformar o mundo são os inconformados. Quem vai transformar o mundo são os inconformados. Quando nós olhamos o maior coach da história, para mim, é o apóstolo Paulo, quando ele chega e diz assim, queridos, sejam firmes, constante e sempre abundante em tudo que você for fazer. Quando nós, por exemplo, nós cristãos, falar algo quase que provocativo, nós temos uma capacidade de torcer a Bíblia ou só ver aquilo que nos interessa, né? Só ver aquilo, só aquilo que nos interessa é ruim. Por exemplo, quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo o quê? Sejam firmes, constantes. O que é ser firme? É ser determinado, é ser convicto em tudo que vai fazer. Ser constante é dizer assim, querido, em meio às dificuldades, problemas, você não pode ser, parece uma ameba, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, um desequilibrado que na mesma hora está chorando, está sorrindo, está alegre. Claro, ter estafa, passar por dificuldades na vida, todos nós passamos. Elias passou. Sim. Elias, no mesmo dia, ele desejou fugir de Jezabel de manhã, temeu pela própria vida, e quando foi no mesmo dia, no final do dia, ele pediu a morte, dizendo que não era melhor do que o pai e a mãe. Você imagina, os dois sentimentos mais distantes um do outro, ele teve no mesmo dia. Desejo de viver e desejo de morrer.
Então é normal a gente estafar na vida. Mas o que Paulo está dizendo? Olha, sejam constantes. Agora, a terceira receita. Sejam abundantes. Sabe o que é ser abundante? É ser intenso. Porque a Bíblia... Alguém me fez uma pergunta hoje de manhã em um podcast que eu estava falando. Ontem, hoje, não me lembro. E perguntou para mim e falou assim: Oséias, a Bíblia ela muda? Eu falei, não, a Bíblia não muda. A Bíblia atualiza a comunicação dela. Você pega uma Bíblia lá atrás, já falava de dracma, né? Hoje, de repente, talvez já fale de dólar, sei lá. Dá um exemplo aqui. Então, assim, quando a Bíblia ela vem se atualizando o vocabulário dela para que ela fique atualize com a sociedade que nós estamos vivendo. Mas ela não muda, o conceito dela é sempre o mesmo. Então, quando Paulo diz assim, sejam abundantes, tudo que você for fazer, a recomendação dele estava dizendo o seguinte: você quer ter sucesso? Você tem que ser intenso. Ninguém consegue hoje empreender sendo mais ou menos. Será que vou? Será que não vou? Será que vai? Será que não vai? Será que dá certo? Será que não dá certo? Você tem que acreditar. E tem que ser intenso, tem que trabalhar arduamente, acreditando naquilo para acontecer. Então, a palavra de Paulo está aí. Né? O que seria buscar o apoio da espiritualidade na sua visão? É exatamente isso. É buscar o apoio, buscar a presença de Deus em nossas vidas. Por exemplo, eu me levanto de manhã e quando eu estou indo para o meu trabalho, eu digo assim: Senhor, não permita que eu faça nenhum tipo de aliança, porque os meus olhos são muito limitados, a minha mente, que não vai ser bênção amanhã em minha vida. É deixar Deus atuar o senhorio dele em nossa vida. Deus me faz invisível aos olhos dos meus inimigos. Me faça esquecido pela mente dos meus inimigos. É trazer o Espírito Santo, é trazer Deus para perto de você. É isso que nós precisamos fazer. É aquilo que está em Tiago: traga Deus para perto de você. Convide Deus para fazer parte disso. E ter mente inteligente, a mente de Cristo. O próprio Paulo fala sobre isso. Em determinado momento ele está conversando, ele está fazendo algo diferente dos costumes da época. E chega o povo gentil e começa a questionar Paulo. E Paulo era um cara que não gostava de perder tempo com ninguém. Tanto é que ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para o alvo. Veja bem, Paulo não era um cara ruim. Se eu perguntar para você, por que você não foi? Fiquei. Vontade sua. Por que você não foi? Me deixaram. Opa, vontade alheia. Paulo nunca deixou de ninguém. As pessoas que ficavam. Então Paulo e Neemias têm algo muito parecido. Eles não perdiam tempo com embaraço de nada. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para o alvo. Então Paulo, em determinado momento, ele está conversando com os gentios e começaram a indagar ele. Ele olha assim: viu, alguns de vocês gostariam de explicar para eles, porque estavam questionando as atitudes de Paulo. Para a época estava muito moderna as atitudes de Paulo. A ação de Paulo estava sendo, no linguajar de hoje, estava sendo disruptivo, estava mudando os comportamentos, a ética da época. Ele olha assim: viu, alguns de vocês pode explicar para esse povo aqui, porque nós que temos a mente de Cristo. Não é isso que ele fala? Quer dizer, nós que estamos em plena evolução. Né? Quando falamos de você buscar apoio espiritual, o próprio Jesus fala isso: vocês farão coisas maiores. Deus espera de nós a transformação do mundo, a mudança das coisas, as melhorias das coisas. E isso tem que... A única diferença que nós temos que saber é trazer isso de forma benéfica para as nossas vidas, para dentro das nossas igrejas. Entendeu? Você usar um microfone um tempo atrás não tinha. Sim. Ou seja, João Batista tinha que falar contra o vento para as pessoas poderem, para chegar a voz dele. Olha que maravilha você ter uma tecnologia como esta hoje. Então as pessoas têm que entender, têm que entender que Deus é um Deus da tecnologia. Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Então, a gente buscar o investimento, buscar o amparo de Deus em nossas vidas é muito importante. É de muita valia, só que é importante nós se preparar para isso. Principalmente no empreendedorismo, né? Em tudo. Como que você quer ser um pastor se você não lê a Bíblia? Sim, total. Como que você quer ser um pregador se você não faz um curso de hermenêutica?
Você não sabe fazer uma exegese de um texto bíblico. Você não sabe, então, os profetas maiores, os profetas menores, o Pentateuco, o livro Apocalipse, você não sabe nada disso. Como que vai fazer isso? Ninguém é obrigado a saber tudo, mas a gente tem que ter um mínimo para não se embaraçar. Eu quando comento uma história que o meu pai era um cara que ele adorava acordeão, sanfona. Quando ele ia na igreja, tinha o pessoal que tocava, as duplas, que pegavam a sanfona e tocava rasgado, como diz a história, né? Você é gaúcho, né? Tocava rasgado a sanfona. Meu pai ficava olhando assim, oh, meu Deus, olha, meus filhos, um dia eu ainda quero ser um sanfoneiro dos bons. E eu acreditava naquilo. Agora pergunta para mim se algum dia ele comprou uma sanfona, pelo menos. Se algum dia ele fez uma aula de sanfona. Aí complica. Quer dizer, não adiantou. Nesse caso, querer não é poder, né? Então, assim, porque a pessoa não se prepara para isso. Sim. E a gente se preparar para as oportunidades é muito importante. Olha só. Em determinado momento eu estava... Existe um palavreado aí, um dizer popular, que as pessoas dizem assim, a oportunidade é um cavalo branco encilhado que passa em nossa frente, né? Todos nós sabemos disso. Um dia eu estava dando uma palestra, eu acho que até era aqui em São Paulo. E eu terminei ali a palestra e eu estava fazendo também lançamento de livro. Daí tinha uma fila ali de uns 300 metros de gente para fazer foto, tirar, fazer autógrafo. Daí tem o chato da fila. Sabe quem que é o chato da fila? Quem? É o cara que chega e ele quer contar a tua história pra você. Você tem 300 pessoas querendo fazer foto com você, ele acha que ele é mais importante do que todo mundo. Daí o cara encostou e falou assim, ó, ô professor, eu queria compartilhar algo da minha história pra você. Eu falei, oi querido, eu trato muito bem as pessoas, até porque ninguém tem o direito de maltratar ninguém. E sim de receber o carinho. Eu falei, querido, nesse momento eu não posso falar com você, porque a fila tá muito grande. Tá muito grande a fila e eu aqui tô com pessoas aqui. Depois a gente se fala. Não, mas eu preciso. Eu falei, cara, mas agora não posso. Não, mas eu falei, cara, então faz o seguinte, querido. Vai contando a sua história enquanto eu vou fazendo foto, fotografando aqui, tá ok. E ele falando ali, eu sorrindo pras pessoas, fazendo foto. E ele começou a dizer pra mim uma história assim. Olha, Oséias, eu tinha uma empresa de segurança. E essa empresa de segurança, eu fui contratado, montei uma empresa de segurança e eu tinha muito sucesso prestando segurança para as empresas. Porque eu sempre fiz isso, desde os meus empregos do passado. Tenho vários cursos da área, coisa e tal. E como eu tinha muito sucesso nessa área, um dos meus contratantes queria montar um prédio, construir um prédio. E perguntou para mim se eu não queria assumir aquela construção civil. Eu falei, então, e daí? Olha, eu fui lá e contratei um mestre de obra, fizemos o projeto e começamos a trabalhar. Só que o rapaz não cuidou bem da empresa, essa empresa quebrou, Zé, e quebrou também a empresa da qual eu tinha. Por quê? Porque ele não se preparou para cuidar daquele negócio. Não tinha conhecimento suficiente para aquilo. Não tinha conhecimento, olha só. Aí eu entendo algo na Bíblia que é um texto extremamente difícil de ser entendido. Quando a Bíblia diz assim, ó, a quem é dado, quem tem em abundância, quem tem muito, ainda mais lhe será dado e terá em abundância. E quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Eu cansei de ficar olhando para esse texto. Falei, meu Deus, o que é isso? É isso. Você imagina, o cara tinha um pouco, aí ele foi se arriscar mentalmente a fazer o que ele não conhecia, até o pouco dele foi tirado dele, e inclusive ficou devendo para o banco. Quer dizer, até o pouco que ele tem de ser tirado significa contrair dívida. Ele piorou a situação dele. Então já aqui tá aí mais um spoiler, viu, gente? Aí o seguinte, aí ele do meu lado ali, eu falei, daí, o que é que você fez? Ele falou assim, professor, você já ouviu dizer que a oportunidade é um cavalo branco encilhado que passa em nossa frente? Eu falei, sim, querido, e daí? E daí? Pois então, eu falei, minha mente é muito rápida, eu olhei pra ele e falei, cara, você sabe andar a cavalo? Ele disse, não sei. Eu falei, tá aí, por isso que você caiu do cavalo. Aí me nasceu na minha mente uma aula a partir disso, né? Quer dizer, não adianta o cavalo branco passar encilhado. Se você não está preparado para montar nesse cavalo, e você montar nesse cavalo, você vai ter uma decepção. Esta oportunidade ainda não é sua. Nós temos textos na Bíblia que nos ensinam que nós precisamos nos preparar para as oportunidades. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que havia uma mulher
Eu imagino que eles moravam não exatamente em nenhum centro de cidade, mas moravam na beira de uma rodovia, de uma estrada, no passado, uma vez de rodagem, né? Tinha aquela casa, né, bonita de beira de estrada, e ali em frente passava um homem chamado Eliseu. Eliseu ia em alguma cidade vizinha, em algum lugar vizinho, para fazer a obra dele. Esta mulher chamou Eliseu e disse para Eliseu assim, desculpe, esta mulher chamou o esposo dela. E chamou o esposo e disse assim, tá vendo lá meu marido? Aquele homem é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. E o seguinte, eu vou preparar aqui um candeeiro, uma cama, um quartinho para ele. E aí, quando ele estiver passando, eu vou chamar ele para entrar dentro da nossa casa. Veja bem, por que ela não chamou antes? Porque ela não estava preparada. E nós cristãos temos que entender o seguinte: todo homem ou mulher de Deus, estou falando de homem de Deus e de mulher de Deus, em nossas vidas, sempre representa uma oportunidade para nós. Nós, antes de começarmos esse podcast, nós fizemos uma oração. Porque nenhum homem, ele entra na casa de alguém ou sai da casa de alguém sem abençoar. Eu recebo muitos homens de Deus em minha casa e sempre, antes deles irem embora, eles dizem assim: ô Zé, vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus? Isso é maravilhoso. Então todo homem, toda mulher de Deus em nossa vida representa o quê? Uma oportunidade. A oportunidade está passando. Lá fora. Tá vendo, gente? Tá passando a oportunidade. Só calma. Não queira trair para você esta oportunidade ainda. Ela pode não ser bênção em sua vida, se você não está preparado para ela. Ah, Zé, eu quero ser chefe de cozinha. Então você tem que se preparar, tem que fazer um curso de chefe de cozinha. O Zé, eu quero aprender quero aprender a programar softwares. Tem que fazer um curso de programação. O Zé, eu quero ser cantor. Vai fazer aula de canto. Vai aprender postura de palco, presença de palco, como se comunicar com as pessoas. Ou às vezes eu quero ser um coach, quero ser um professor de business, de negócio. Vai pegar habilidade de palco, vai buscar conhecimento. Quero ser um obreiro, quero ser um ministro, quero ser um pastor, um apóstolo, um bispo. Tem que se preparar para isso. Quero ser um empresário, tem que se preparar, tem que conhecer do negócio. As pessoas querem ser, mas não querem se preparar. Lembre-se que essa mulher, ela entendia esse princípio. Ela se preparou para a hora que a oportunidade chegasse. Ela foi lá. E daí tem gente que fica desesperado, entendeu? Tem gente que fica desesperado porque ele pensa, se eu não aproveitar essa oportunidade não vai ter outra. Calma. As oportunidades serão frequentes em sua vida. Ninguém tem uma única oportunidade na vida. O que vale é estarmos preparados. Lembre do cavalo branco? Estar preparado para quando a oportunidade passar. Muito bom. Ele está passando. Eliseu passou. Preparei a cama, o candeeiro. Aí ficou de olho na oportunidade. Aí a oportunidade está passando lá fora, chamada Eliseu. Ela manda chamar Eliseu. Eliseu! Entra aqui, Eliseu! Vem dormir aqui. Eliseu se sentiu acolhido. Entrou na casa dela. Deitou na cama. Dormiu. Lembre-se que nenhum homem de Deus sai da vida de alguém sem antes abençoar. Por isso que eles representam oportunidade em nossas vidas. O que ele fez antes de ir embora? Chamou o menino Geazi e disse, imagine Eliseu dando aquela espreguiçada. Ô, Geazi! Viu? Ai! Chama eu. Chama a mulher para nós fazer uma oração aqui, para nós agradecer pela vida dela, para a gente ir embora. E, escuta, o que eu posso fazer pela vida dessa mulher aí? Porque, né? Para abençoar. E talvez fazer uma oração diferente. Quando a gente está na oportunidade e estamos preparados para ela, tem hora que a bênção é tão grande que nem nós acreditamos, sabia? Aquela mulher, quando ela chega, ele olha e fala assim, daí vem Geazi e dá a letra. Viu? Ela é israelita. Para uma mulher israelita não ter filhos era uma humilhação. Era como se fosse uma maldição na vida dela.
Aí Geazi dá a letra. E o marido já é velho. Ela não tem filho, o marido já é velho, impotente. Não consegue mais ter uma relação sexual. Então era um sonho, diga comigo, impossível de se realizar. Quando eu digo que tem horas que Deus, ele realiza sonho impossível, quando a gente está preparado. Vou repetir essa frase. Quando nós estamos preparados, Deus realiza sonhos impossíveis. Glória a Deus. Olha só, quando ele fala isso para ela, ela olha e diz assim: não minta para mim, homem de Deus. Era tão grande a bênção que estava sendo prometido para ela, que nem ela acreditava na bênção. Não minta para mim, homem de Deus. Aí imagina ele levantando um dedinho dizendo assim, ó: um ano, e você abraçará o teu sonho impossível. Um ano, e você realizará o teu sonho impossível. Eu profetizo nesse podcast sobre a sua vida, que neste ano de 2024, Deus realizará um sonho impossível da sua vida. Oséias, mas você não conhece a minha história. Você não conhece a minha vida. Na minha casa ninguém acredita em mim, ninguém me ouve, ninguém me entende. Na minha empresa onde eu trabalho, o chefe não gosta de mim. Não tem problema. Não tem problema. A Bíblia diz que havia uma figueira plantada na vinha e chegou o viticultor e chegou o dono da vinha e chamou o viticultor e disse para ele assim: viu, faz 3 anos que eu passo por aqui. Fazem 3 anos que eu passo por aqui e não dá fruto esta figueira. Ela não dá fruto. Não dá fruto nenhum. Corte ela. Só que quem passa de ano em ano em nossa vida não sabe o que nós passamos no dia a dia. Agora o viticultor, ele estava todos os dias naquele lugar. Jesus, quando subiu aos céus, o que ele disse? Eis que eu enviarei sobre vós o meu Espírito, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aquele viticultor representava a presença do Espírito Santo. Aí esse viticultor chamado Espírito Santo, ele olha e diz assim: viu, tá há 3 anos aí, mas nunca ninguém investiu nessa figueira ainda. Nunca ninguém investiu. Dá mais 1 ano. Olha só, o Espírito Santo está intervindo, diz assim: viu, dá mais uma chance para a história dela. Dá mais uma oportunidade para a vida dela. Porque agora é diferente. Como diferente? Não, agora eu vou investir. Eu vou estercar e vou chegar à terra. Eu vou adubar. Isso significa o quê? Investimento. O que eu quero dizer hoje para todos os nossos ouvintes, que por mais que você se sinta no lugar errado, na posição errada, desacreditado, este ano será um ano diferente. Porque 2024, o Espírito Santo de Deus vai adubar, vai estercar, ele vai trazer adubo, ele vai trazer investimento sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, mesmo que esteja errado. Agora, Zé, mas é que você não sabe da minha história, lá ninguém me entende. Vem cá, o que é que uma figueira está fazendo na vinha? A Bíblia diz que havia uma figueira plantada na vinha. Vinha conhece vinha. Vinha não conhece figueira. E só havia uma figueira. Então, a pior sensação que existe em nossas vidas é quando a gente se sente estar no lugar errado. Mesmo assim, se o Espírito Santo de Deus decidir investir em nossas vidas, em nossos sonhos, em nossos projetos, eles vão se realizar. Mas o segredo de tudo isso é estarmos preparados. Isto é ter mentalidade de empreendedor com o reino dos céus. O que significa no mundo dos negócios, no empreendedorismo, na vida profissional, aplicar os princípios? Como que você aplica os princípios nos seus negócios, nos seus projetos, na sua vida profissional? Como que o Osés ele faz isso?
Uma das formas é usando o texto de Jó. O teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Perceba que existe uma jornada, ok? O mundo dos negócios, ele é modular. Tem gente que ele começa a empreender. No mundo das startups tem muito isso. A pessoa começa a monta uma startup hoje, às vezes ainda está só um embriãozinho. Às vezes é só uma tabela de Word lá. E ele já acha que ele tem. Você já ouve dizendo assim: essa empresa será um unicórnio. Quer dizer, eu gosto muito de uma frase que Bernardinho usa. E essa frase foi... Quem disse ela foi Michael Jordan. Ele diz assim: o desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. Quando as pessoas desejam mais vencer do que se preparar, o camarada pode montar uma quadrilha, pode extorquir os outros, pode ser antiético na sociedade, ele pode dar calote em banco, porque ele tem a sede pelo poder é muito grande. A sede pelo poder da pessoa é muito grande. Então nós temos que entender que existe um processo para as coisas acontecerem. E quando eu falo que eu aplico a Bíblia na minha vida, Deus é o maior empreendedor e ele fez isso. A Bíblia diz: Deus fez 6 validações na construção do mundo. 6. No princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus começa a construir o mundo. E de repente Deus para e diz a Bíblia assim: e viu Deus que era bom. Sabe o que é isso? É validação. É como se você começasse uma pintura e daí você para, toma uma distânciazinha, dá uma olhadinha. Ficou bom, tá bom. Ficou bom. Isso é o que é isso? Validação. Aí Deus constrói mais um pouquinho e a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Será que Deus precisava fazer tudo isso? Ele estava dando uma aula para nós, dizendo assim: querido, vai construindo e validando. Aí Deus sai de novo, dá mais uma olhadinha e viu Deus que era bom. Aí Deus faz isso pela 3ª vez, dá uma olhadinha e viu Deus que era bom. Aí vem Deus pela 4ª vez e viu Deus que era bom. Aí vem Deus pela 5ª vez, dá uma olhadinha, bacana, e viu Deus que era bom pela 5ª vez. Aí ele terminou toda a obra, porque no 7º ele descansou. Quando ele foi fazer passou a régua, como se diz a história, que ele concluiu tudo, Deus chega e diz assim: ó, yes! Por que eu tô dizendo isso? Porque daí muda a palavra da Bíblia. Porque daí viu Deus que era muito bom. O que é isso? É validação. Olha o tamanho da aula que nós estamos tendo com o próprio Deus. Dizendo assim, viu? Se Deus que era Deus não precisava fazer tudo isso, ele foi construindo e validando, respeitando as etapas do empreendedorismo. Essa é uma grande lição para todos nós aqui. Maravilhoso. Quando a gente tem todos os projetos validados, essa validação desses projetos e a assertividade desses projetos, você acredita que é por conta da mentalidade de Cristo que há nas pessoas? Existem pessoas que têm sucesso sem usar este livro aqui. Existe. Porque é mentalidade. Algumas receitas como essa, nós não estamos falando de princípio de salvação. Sim. Entendeu? Da vida terrena. Estamos falando da vida terrena. Sim. Então é o seguinte, hoje... Por exemplo, tem gente que não conhece nada da Bíblia, mas é ofertante. Porque Deus honra a oferta da pessoa. Honra. Ele está ofertando. A generosidade é um princípio. São princípios. Então quando a pessoa, ele começa... Quando você pegar esses princípios, todos eles são éticos. Você criar uma empresa e ser modular com ela, ir validando a sua empresa, isso é ético no mundo empreendedor. Ter inteligência financeira, que nós acabamos de falar, que acontece lá, que em Provérbios fala sobre isso, sobre que nós devemos guardar, poupar dinheiro, inclusive, aos poucos, e nós precisamos ter inteligência financeira. A inteligência financeira é basilar no mundo empreendedor.
Tem gente que ele começa a empreender, quando ele tira o pescoço para fora d'água, ele já acha que tem que trocar de carro, ele já tem que trocar de carro, tem que comprar televisão, tem que comprar tudo. Quer dizer, ele sangra a empresa porque ele não tem inteligência financeira. Entendeu? A vaidade dele está desconectada com a realidade. Nós não podemos ter vaidade. Aonde que está escrito que nós não podemos ter vaidade? A Bíblia diz, na tua juventude, aproveita a sua vaidade ao lado da sua esposa que Deus te deu. O problema da vaidade é quando ela se desconecta da realidade. Se você vai comprar um relógio, se você vai comprar uma casa e a casa não sangrou a sua empresa, não mexeu no caixa da sua empresa, no crescimento da sua empresa, não tem nada de errado. Se você vai comprar uma Ferrari, se a Ferrari não gerou problema para a sua empresa, você tá certo. Só que se você vai ter que criar dificuldades para os seus negócios, para você ter uma Ferrari, para que ter a Ferrari? Como diz a minha filha que mora na Inglaterra, só para se me te dar, né? Não. Então não pode ser assim. É falta de inteligência financeira. Tem gente que ele faz campanha de oração. Deus me prospera. Para que Deus vai prosperar ele se ele não tem inteligência financeira? Uhum. Aí Deus prospera ele, vai lá e compra. Vai lá a Dona Maria e compra 10 pares de sapato. Só tem 2 pés. Centopeia. E aí é o seguinte, daí pra que comprar 10? Porque eu preciso. Pra que ter estoque? Uhum. Compre 2, eu consegui ficar velhinho e comprar outro. Assim, entendeu? Esse dia atrás eu estava dando uma aula sobre inteligência financeira. Eu disse para as pessoas o seguinte: olha, se não for roubar para datas especiais que você comprou para ir numa formatura, em um casamento, algo assim, são roupas casuais do seu dia a dia, como meus pais falavam. Regra número 1. Se passou 30 dias e você não usou essa roupa ainda, você não precisava dela. Uhum. Se você não comprou, não é um sapato que você comprou para um evento específico e você passou 30 dias e você não precisava dele, por que você comprou? Aí comprei para ter aqui. Cara, imagina se você aplicasse dinheiro por 30 dias. Aí esse dia atrás eu falei para um amigo meu, ele falou assim: Zéias, eu comprei, eu tava junto com ele falou assim: Zéias, eu vou comprar esse sapato, eu gostei muito dele. Eu falei: sério? Então faz o seguinte, o sapato, acho que era R$800 assim, eu brinquei com ele, eu falei: faz o seguinte, esse sapato eu vou levar lá pra minha casa e eu vou pegar R$800 e vou deixar de pendurado na porta do seu guarda-roupa, tá? O dia que você precisar do sapato, eu vou levar o sapato lá e pego o dinheiro de volta. Não faça isso. Eu falei: por quê? Não, porque eu posso gastar o dinheiro, tá vendo? O dinheiro é melhor do que o sapato. Entendeu? Não? Caiu na ratoeira. Caiu na ratoeira. As pessoas têm que... As pessoas, eu acho que tem muita gente, muitos cristãos, e talvez eu me inclua nisso também, que às vezes antes de pedir prosperidade, tem que pedir preparo para a prosperidade. É aquilo que eu acabei de falar. Se preparar para a bênção. Às vezes fazer um curso, buscar inteligência. O Zé agora acho que crente tem que fazer aula de coaching. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de criar habilidades. Uhum. Ter inteligência financeira. É mais ou menos aquela coisa que acontece com as pessoas que têm aquele desejo de ganhar, por exemplo, em loteria, né? Mega Sena. As perguntas que fazem para as pessoas: o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? O que você faria? A maioria das pessoas, elas não tem uma definição clara, ou então a definição muitas vezes acaba sendo até fútil. Ter dinheiro é um problema. Olha só. Eu criei uma empresa agora chamada Lions Startups. É o maior hub de startup em um único plano só de prédio. Acho que a minha são 4.300 metros quadrados, que vai para colocar 450 programadores trabalhando lá dentro. Por que você acha que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho uma empresa que ela tem um valuation de bi. Tá. Certo? Uhum. Aí é o seguinte, eu preciso tão logo fazer entrada de capital nessa empresa ou levar essa empresa para IPO. Logo que tiver uma janela no país. Se eu pegar hoje 300 milhões e eu não ter aonde realocar esse dinheiro amanhã, eu comecei a ficar pobre. Eu comecei a ficar pobre amanhã. Uhum. Ou você acha que eu vou botar dinheiro por 1% ao mês? Uhum. Você entendeu, não? Uhum. Se a minha empresa ela me dá mais do que 1% ao mês e eu vender a empresa e botar esse dinheiro a 1% ao mês, eu acabei de fazer um péssimo negócio. Uhum. Então, até se preparar para realocar riqueza, a gente tem que se cuidar.
Hoje as pessoas falam assim, por que você está mexendo com tudo isso? Eu falei, gente, é porque eu preciso me preparar. Volta a palavra de novo da mulher, de se preparar para. Aí chega alguém e fala assim, um fundo grande, fala, Zé, eu quero comprar 30% da sua empresa. Se eu fizer a conta, eu falei, não quero vender. Porque eu não tenho outra empresa para reinvestir. Eu não tenho outro modelo de negócio para reinvestir esse dinheiro. Só para ter o dinheiro guardado no banco, isso aí é uma mente pobre que empobrece feliz. Uma mente pobre que... Tá bom. Porque começa a empobrecer. Porque começa a diminuir o meu dinheiro, começa a diminuir no próximo dia. Então nós precisamos entender isso. Buscar, pedir a Deus inteligência financeira. Não sermos afoitos com as coisas. Não criar necessidade onde realmente não tem. Que chega um momento da vida que é tão simples. Chega um momento da vida que você fala assim, rapaz, eu vou comprar um Porsche hoje. Você falar de R$1 milhão, desculpe, não é arrogante, não é, mas é dinheiro de banana. Sim. Mas tem hora na vida da gente que não é dinheiro de banana. Tem hora na vida da gente, eu mesmo vim do Cabo da Enxada. Aliás, eu quando comecei a empreender, eu cheguei a trabalhar com o sapato furado. Porque eu não tinha dinheiro para mandar fazer uma meia sola no meu sapato e só tinha um sapato. E não tenho vergonha de falar isso. Só que chega um momento que as coisas começam a mudar. Entendeu? Agora, se você vai sofrer para ter aquilo, daí você escuta às vezes as pessoas dizendo assim, né, a gente que é pobre, né, se a gente não fizer um pouquinho de dívida, a gente nunca vai ter nada. Tá errado. E a Bíblia manda se endividar em algum lugar. A Bíblia manda guardar dinheiro, poupar. Tá vendo? A Bíblia diz o quê? Poupe o dinheiro. E poupe um pouco, não manda poupar tudo. Em Provérbios manda poupar dinheiro, mas não manda poupar tudo. Agora eu gosto muito de uma palavra que tem em Jeremias, eu não sei se é 14 alguma coisa, ou 7:14, que diz assim, eu, o Senhor, te avalio pelo que você pensa, trato com o teu coração e te recompenso pela forma que você vive com base nos teus resultados. Isso é muito tremendo. Olha, a gente pensa que... Desculpe a minha brincadeira aqui. Tem gente que tenta passar a perna em Deus, né? Tem gente que tenta enganar Deus, né? Olha o que Deus está dizendo aqui, para que você tenha recompensa comigo. Isso nem está nesse livro, inclusive. Para que a pessoa tenha recompensa com Deus, ele está dizendo assim, eu vou analisar o que você está pensando. Eu vou ver se isso que você pensa realmente desceu no teu coração. Quero ver qual é o teu modelo de vida, se o teu modelo de viver condiz com o que você pensa e com o que você sente. Porque a nossa vida, de 40% a 50% das coisas que nós fazemos no dia a dia são habituais. É hábito. Então muitas vezes temos que... Piloto automático. Nós temos que mudar os nossos hábitos. Mas também não é só isso. E com aquilo que você resulta realmente. Com aquilo que você produz. Qual é o teu resultado final? Porque tudo isso tem um resultado final. Quando você pensa correto, quando você tem um coração correto, quando você tem hábitos corretos, os teus resultados, as tuas obras, como está escrito na Bíblia, as tuas obras, elas são maravilhosas. Agora, não tem como uma pessoa pensar bem, sentir bem, ter hábitos corretos e não ter as obras corretas. Quer dizer, então os hábitos... Cálculo não bate. Né? O hábito dele está sendo de braço cruzado. Dormiu o dia todo, talvez. Entendeu? Não? Então, mais ou menos por aí. Então, Deus, ele tem esses 4 pilares. E não é eu, e Deus está falando na primeira pessoa. Eu, o Senhor. Então, as pessoas têm que pegar um texto desse e trazer como métrica para as suas vidas, para poder viver. Por isso que inclusive até eu estava fazendo um podcast com o Celso Portioli alguns dias atrás, e ele fez uma pergunta interessante. Ele falou, Zéias, do Pod Celso, né? Ele falou, Zéias, por que você não escreveu primeiro este livro, Empreenda pelos Princípios Bíblicos? Eu falei, Celso, intencional. Porque tudo que está nesse livro aqui é coisa que eu vivo há 50 anos. Eu tenho 52 anos. Eu nasci no berço evangélico.
Mas primeiro eu escrevi um livro, Gestão Fácil. O segundo livro, Negócio Escalável, que são livros que tinha até os dados que foi dado desses livros pela Publish News e pela revista Veja, que tem o órgão regulador. Eu tinha vendido 3.400.000 livros. Bastante. Sim. Falei, porque eu queria que as pessoas não achassem eu um escritor sobre empreendedorismo cristão de maneira viciada, olhando a Bíblia de maneira viciada. Não. Eu fui olhar de maneira... Não estou dizendo que as pessoas leem a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia de maneira viciada. Mas, infelizmente, existe um gatilho mental em nossas vidas. Um vício mental que a gente tem com nós. Que a gente costuma passar a vida toda, às vezes ouvindo falar da Bíblia, a gente rotula aquilo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando fala isso, o que a pessoa pensa? Vou ter carrão, vou ter casa, vou ter tudo. Aí vem o salmista e assim, bate nas costas e fala assim, viu? Nada te faltará. Inclusive lutas. Inclusive doença. Inclusive dificuldades. Mas o Senhor estará comigo. Entendeu? Quando a Bíblia diz, mas o que a nossa mente leva a pensar sempre? E Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente pensa que é abundância sempre. Porque a nossa mente é viciada. Então, assim, quando eu fui escrever esse livro aqui, eu jamais descontextualizo a Bíblia. Porque eu não comecei a minha vida de fé ontem. Eu sou filho de pastor, sou irmão de apóstolo. Eu conheço a Bíblia, nunca segui a carreira, vamos dizer assim, ministerial, porque eu tive um outro chamado. Eu tive um outro, inclusive eu fui um pregador a nível de Brasil, preguei muitos anos em um grande congresso do Brasil, nos Gideões Missionários, em Camboriú, muitos anos. E um congresso pentecostal de missões muito grande que tem lá, preguei acho que uns 13, 14 anos. E um dia chegou um profeta, tocou nos meus pés e disse assim: Oséias, Deus vai te honrar muito, mas não vai ser mais como pregador, você vai ser um grande empresário. Você vai ter teu próprio avião, você vai ter coisas que assim que hoje eu vivo, que eu nunca imaginei que na vida de um pregador, por mais que ganhava um pregador de dois, tinha ofertas boas, tudo, jamais poderia andar com um jatinho próprio. Como eu toda semana levanto meu jato, venho para São Paulo, tem um escritório no centro de São Paulo, é outra vida. Sim. Por quê? Mas são promessas de Deus e eu tenho que respeitar isso. Alguns Deus chama para ser sacerdote, outros para ser rei, e a gente tem que entender isso. Então eu entendi, respeitei e eu respeito isso, mas isso não quer dizer que eu não possa hoje, por exemplo, existe uma forma que Deus me usa, eu falo pouco em igreja, mas o que eu falo de congresso de empreendedorismo cristão, você não tem noção. Todos esses palcos, faz um congresso, São Moisés. Por quê? Porque quando eu falo, eu tô chamando um pastor, a régua se eleva, né? Porque um pastor, um bispo, quer dizer, porque são pessoas que realmente a gente já imagina que são. Eu, pelo menos, tenho hoje uma autoridade religiosa, um espiritual, um pastor, um apóstolo, enfim, muito acima de mim. Aí, quando convido Oséias, é como se você estivesse convidando seus pares, porque eu não tenho nenhum título dentro de igreja, nada, mas sou um exímio conhecedor da palavra e eu posso falar de igual para igual e as pessoas me ouvem muito bem. Como foi para você esse processo de decisão de deixar essa parte ministerial e focar na parte empresarial? E qual foi a reação das pessoas, né? Porque é basicamente quase que o que acontece ali no período em que você deixa o banco para empreender. Aí você vai agora, nesse momento, deixar, de certa forma, essa parte de ministrar para ministrar de outra forma, né? Hoje a gente tem visto o quanto tem crescido os ministérios que são chamados de ministérios bivocacionais, né? Onde a pessoa é um pregador do evangelho, mas ao mesmo tempo também é um empresário, ao mesmo tempo também tem outras atividades. Como foi isso? Foi tranquilo? Teve críticas? Teve momentos de reflexão sobre essa decisão? Você teve impasses? Como foi lidar com esse momento? Foi natural? Foi gradativo? Como foi esse processo? Natural, porque eu nunca disse que eu deixei de ser uma coisa para ser outra, e realmente não. Até mesmo porque pregar o evangelho é vocação, isso não é uma profissão para mim. E eu vou fazer isso enquanto eu viver, que Deus me dê graça para poder fazer isso. Então, assim, hoje para mim, graças a Deus aí, eu não preciso
viver da igreja, mas não tenho nada contra. Acho que todo o líder espiritual... Era algo que você idealizava ou não? Não, nunca idealizei isso. Nunca idealizei isso. Foi muito natural em minha vida. Foi muito natural. Até mesmo sendo pregador, já era empresário. Só que eu era empresário pequeno. Entendi. Né? Eu já não dependia de que as igrejas me ajudassem, né? Que você tinha as clínicas. Mas, claro, deixo bem claro aqui, porque eu acho que se tem alguém que tem que ser cuidado, são os príncipes de Deus que estão aí fazendo a obra de Deus. Sim. Tem que ser muito bem cuidado, muito bem tratado, tem que comer do melhor da terra. Mas eu não idealizei, isso foi natural, e até que um dia Deus disse para mim que Deus ia mudar a minha vida. Passou alguns dias, mudar o meu ministério, a forma que Deus, a minha recompensa seria diferente. E eu fui, e realmente passou alguns dias, eu já pensei em montar franquia. Deus começou a me dar a visão de um software, e eu comecei a fazer. E hoje eu nunca disse, não prego mais. Nunca aconteceu isso, e nunca vai acontecer. O que eu posso dizer hoje, não posso ir em tal lugar porque eu tenho outro compromisso. Mas já aconteceu de eu estar com a minha agenda vaga e eu ir falar em igreja para 15 pessoas. Para 15 pessoas. A custo próprio meu, sem precisar se imaginar. Já fiz isso, inclusive, levantando o meu jato. Que custa, às vezes, uma levantada, um jato custa 15 mil reais. Então, não é uma coisa tão... Entendeu? Pelo próprio temor a Deus. Por gratidão a Deus. Porque quando chega um momento da tua vida que você está maduro, que você não corre mais atrás da audiência. Você entende que você tem um chamado, que você tem que entregar para as pessoas, tem que ensinar, você tem que capacitar. Para que quando você... Eu sempre digo que escrever livros é escalar amor. Quando a Bíblia diz, aquele que for o maior de entre vós, que seja o servo maior. O que for maior, que seja ele o servo. Isso é uma verdade. Porque você vai ler um livro desse aí, você leva 2 dias. É um livro muito gostoso de ler. Agora, quanto tempo eu fiquei para escrever esse livro? 6 meses. Então, quem está servindo você sou eu. Quando a gente prepara, por exemplo, as pessoas estão se banqueteando com um podcast desse, mas nós tivemos que vir para cá, sentar, ter conteúdo, se preparar, né? Por quê? Porque nós estamos servindo as pessoas. Então, o ato de servir é exatamente isso. Então, quando a gente escreve um livro, você é servo. Nós estamos servindo as pessoas. É amar. É você escalar o seu amor. Eu sempre digo que o dia que Deus me leva, que eu partir dessa vida, que Deus me levar, as pessoas têm que olhar para dentro do caixão e dizer assim, olha, aqui ficou uma mente brilhante. Coisa não. Tudo que essa mente brilhante aprendeu e pensou, ficou nos podcasts, ficou nos seus conteúdos, ficou nos seus livros. Eu tenho todo sábado às 9 horas da manhã, no meu canal das minhas redes sociais, Instagram, YouTube, uma live chama-se Café com MDE, meu discípulo empreendedor, todo sábado, falando só sobre negócios, sobre empreender por princípios bíblicos, sobre inovação, sobre disrupção, sempre, todos os sábados. Por quê? Porque você faz isso por quê? Você tem que entregar. Quanto mais você entrega, mais você recebe novamente, mais Deus te dá. Como governar nos negócios? A governança é diferente de liderança. Liderar é você gerir aquilo que já existe. O estado de governar é alguém que está analisando o futuro dessa situação. A principal habilidade de José, que ele desenvolveu para ser um governador, foi ser autêntico. A principal habilidade. Porque ser autêntico é alguém que está vendo as coisas à frente. Ele não pode se acovardar nunca em ser verdadeiro com as coisas. Por exemplo, imagine só, ele sabia que os irmãos já não gostavam dele. Um autêntico e um arrogante, se você não souber fazer a leitura dele, você confunde uma coisa com outra. O que é ser autêntico? É ser destemido em falar as coisas. Ser posicionado naquilo que ele vai falar. E o que ele fez? Ele chega e diz para os irmãos, olha, eu vi que todos vocês eram facho e o feixe, né? E o feixe de vocês se dobrava diante do meu. Poxa vida, ele já sabia que os irmãos não gostavam dele. Mas o estado autêntico dele fez com que ele fosse verdadeiro.
Aí no dia seguinte piora as coisas. Mas o sol e a lua também se dobraram diante de mim. Olha só, olha que situação difícil do cara. Então é um preço muito grande. Se ele fosse um cara, deixa eu ficar com uns pares aqui, fazer um bem bolado, no meio social, tava tudo certo. Mas alguém que vai desenvolver a governança, é alguém que tem que ter um nível de equilíbrio, um nível de conhecimento, um nível de autenticidade tão grande como ele teve. José, quando foi preso, por exemplo, ele tinha ser sede para a esposa do Potifar lá, tava tudo certo para ele. Mas ele foi o homem que teve a visão longa, a hora. Outra coisa, entendeu de tempo. Porque quando ele estava, olha como que as coisas são interessantes, quando ele estava dentro da masmorra, ele disse para o copeiro: você vai voltar a servir o rei. Se lembre de mim. Se lembre de mim, se lembre de mim. Eu não fiz nada. Aí eu imagino que José, ele vai, se prepara, mas ninguém chama ele. Uhum. Mas ele soube esperar o tempo. 2 anos depois, o rei mandou chamar ele. Se ele fosse para a presença do rei no tempo errado, sabe quem seria José? Padeiro. O padeiro foi para banho, né? É, porque quem morreu foi o padeiro. Foi. Então, se José sair de lá, ele se tornou padeiro. Como ele esperou o tempo certo, ele se tornou um governador. Uhum. E qual que foi a primeira visão que ele teve? A estratégia de governança. Vai ter tantos anos de fome, vai ter de abundância, coisa e tal. Então, governança é sempre alguém que está um passo à frente. É alguém que está olhando fora da caixa, está criando as novas estratégias. Esse é a função de um governante. Entendi. E você teve que elaborar o plano de negócio das suas clínicas, né? Você teve que sentar, estabelecer esse plano de negócio. E quando você estabeleceu esse plano de negócio, você enxergou esse plano de negócio como uma inovação? Ou você teve alguém que veio te orientar nessa jornada para você fazer isso, tornar isso real, para isso acontecer? Não, fui eu mesmo. Foi você? Eu mesmo. Eu já estava no segmento porque eu tinha um certo facilitador. Eu não sou dentista. Eu sou empreendedor e sou formado em administração de empresa. Tá. Quando a gente vai montar uma empresa, nós temos 2 campos de visão. De fora para dentro e de dentro para fora. Quando nós falamos lá de Salomão, sim, que ele pede que ele é hard skills, soft skills, o hard skills é a parte técnica, de dentro para fora. O soft skills é de fora para dentro. Empreender em um segmento que é de órgão de classe, como a odontologia, é muito difícil. Porque quando falamos de órgão de classe, as pessoas elas se fecham muito entre elas. E quanto mais tradicional você for naquele meio, mais respeitado você é. E eu parto da seguinte premissa: o excesso de protecionismo gera estagnação. Quer dizer, alguém tem que furar essa bolha. E eu, não sendo dentista, eu percebi que a odontologia estava passando por uma transformação, decidi montar esse modelo de franquia que eu tenho. Mas qual que é o diferencial seu? Odontologia é commodities. Seria uma utopia da minha parte dizer que os melhores dentistas do Brasil estão dentro da Odonto Excelência. Claro, muitos deles estão realmente. Temos lá 9 mil, 10 mil dentistas trabalhando com a gente. Agora, será que é isso que define a Odonto Excelência? Claro que não. É a gamificação. É a gestão que nós criamos. Sabe qual que é o principal ativo para o mundo empreendedor hoje, para os empresários? Chama-se dados transformado em informação. O mundo hoje é o mundo dos softwares. O que vai mandar no mundo são os softwares. Já está acontecendo isso. Facebook, plataforma. Instagram, plataforma. Você pega lá uma Localiza, tem lá não sei quantos mil carros. É só uma plataforma. Uhum. O valor deles não está no carro. Está na forma que você consegue entrar na plataforma, locar, entregar, a gamificação de tudo aquilo é o que vale. Uber, quantos carros tem Uber? Nenhum. É uma plataforma. Airbnb. Entendeu? É a empresa que mais... Airbnb é uma plataforma. Então as pessoas têm que entender isso. A Odonto Excelência é uma empresa de gestão para clínicas odontológicas. Então tudo para nós é escalável. Pode escalar muito ou pouco, mas todas são escaláveis.
conforme a forma que a gente estrutura a empresa, ela tem escalagem quase que infinita, né? Que se torna escalonável, né? Então, assim, é possível, sim, nós fazermos isso no mundo empresarial. Muito bom. Quando você fala sobre zona de conforto, nesse capítulo 10, e o Elias, o que você está querendo dizer? Elias? Pois bem, Elias, às vezes Deus muda os nossos destinos para mexer com o nosso. Vamos lá. Elias, Deus fala para ele assim, vai para o ribeiro de Querite. Correto? E de lá, bebe da água e eu vou mandar os corvos que te alimente. Agora, olha que interessante. Passado alguns dias, o ribeiro secou. Trazendo para a nossa realidade, sabe quando a pessoa tem um negócio, ele vai lá, abre um negócio, passou alguns dias, quebrou aquele negócio, não deu certo. Aí vem os acusadores e tá vendo? Não era de Deus, porque olha, abriu, já não deu certo. Você imagine que esse ribeiro de Querite fosse uma empresa de Elias. Deus diz assim para ele, assim, vai para lá, come de lá e bebe, ou mandou o corvo. Aí passar alguns dias o ribeiro secou. Os pássaros não foram mais. Mara foi lá, quer dizer, aí Deus chega e sacode ele, levanta Elias, levanta Elias. Eu passo uma analogia dizendo assim, se Deus não tem secado o ribeiro de Querite, o ministério de Elias acabava ali. Eu estava até hoje bebendo da água do ribeiro e comendo carne do corpo. Então tem momentos na nossa vida que nós temos que entender quando chega o ponto final. Deus encerra um ciclo na sua vida para começar outro. E às vezes para acontecer isso, Deus tem que tirar você da zona de conforto. Deus tem que secar o seu ribeiro. Você teve algum momento nessa jornada que você passou por uma situação semelhante a essa? De ver um ribeiro secar? Ou pela graça de Deus não? Pela graça de Deus não. Pela graça de Deus não. Tá. Pela graça de Deus não. Aliás, quase aconteceu isso. Quando eu saí de Triângulo Borba, passar esse período difícil meu aí, eu passei por um vale muito difícil, mas não ao ponto de quebrar os negócios. Passei por dificuldades, mas isso faz parte. Mas é que eu vejo muitas pessoas acontecendo isso. Muito. Que Deus tem que secar o ribeiro dele para que ele tome outra decisão. Porque uma pessoa fica ali a vida toda naquela posição, ele não tem coragem de se arriscar. Agora, recentemente, no período de pandemia, 80% dos novos empreendedores que surgiram são pessoas que perderam os seus salários, os seus empregos. E que, inclusive, nós vemos depoimento de pessoas que estão ganhando 10, 15, 50 vezes mais do que ganhavam. Exatamente. Porque a pandemia, desculpa a expressão, quase foi uma bênção na vida da pessoa. Então, assim, claro, ninguém quer pandemia de novo. Mas por quê? Porque a situação tirou a pessoa da zona de conforto. Se não me engano, foi 80% ou 90% das startups que surgiram foram startups de solução. Foram de pessoas que perderam seus empregos e se tornaram empreendedor, fazer isso, fazer aquilo. Porque a pandemia criou a situação. Então, quando eu trago Elias como base nisso, é exatamente isso. Elias, ele teve que, Deus teve que secar o ribeiro dele. Porque Deus não precisava ter secado o ribeiro. E foi Deus que mandou secar o ribeiro. Se Deus mandou para lá beber do ribeiro, dali a alguns dias secou o ribeiro. Um ribeiro não nasce do dia para a noite. Concorda comigo? Então. Um ribeiro nasce do dia. Agora passaram alguns dias e secou o ribeiro. Que estranho isso, né? Eu entendo isso como providência divina. Deus vai assim, seca ribeiro. Porque é o seguinte, eu preciso tirar esse cara da zona de conforto. Então o que eu quero dizer para os nossos ouvintes é isso. Às vezes, essa porta que Deus está fechando na sua vida é porque Deus tem algo ainda muito maior. Olha o que Elias fez depois disso. Olha a grandeza que se tornou Elias depois desse momento. Entendeu? Deus tem muita coisa. Às vezes a gente fica se julgando, se lamentando porque algo não deu certo e fechou as portas. Calma. Deus deve ter outro projeto maior para a sua vida. E aqui está o projeto do Oséias Gomes. Fazer uma pergunta, Deus. Claro. Seu diretor, tá, gente? Não é a voz de Deus, não. Jesus, ele fala, na Mateus, no Evangelho, ele fala sobre não acumular tesouro na terra e acumular tesouro no céu. São duas perguntas em um.
A primeira pergunta é como o senhor interpreta esse versículo, entende esse versículo. E a outra pergunta é, quando o acúmulo se torna pecaminoso, ou quando o acúmulo se torna maligno, enfim, prejudicial. Quando o que se torna? O acúmulo. O acúmulo. Isso. Bens, riqueza. De bens, riqueza, se torna pecaminoso ou prejudicial. E como o senhor interpreta esse versículo onde Jesus fala não juntar tesouro na terra e ajuntar vamos lá. Perfeito. Muito boa a sua pergunta. Primeiro, que os tesouros do céu não estão pautados aos valores dos tesouros da terra. Entendeu? Primeiro, por exemplo, a Bíblia já começa dizendo que no céu as ruas são de ouro. O que mais vale para nós hoje? Ouro. Lá você vai pisar onde? Quem que está no trono? É Deus. Então qual será o teu tesouro que você vai acumular no céu? Não tem nada a ver com os tesouros da terra. Entendeu? Então o que Deus está dizendo é exatamente isso, viu? Cuide primeiro de você cuidar do seu galardão, né? Daquilo que você pode guardar, aquilo que é tua intimidade, a tua vida com Deus. E depois você vai viver a tua vida na terra. Porque tudo que é tesouro, qual que é o sentido da palavra tesouro? Tesouro é aquilo que tem muito valor para você. E quando nós estamos falando desse valor, nós estamos falando do valor espiritual. Cuidado, porque você tem que criar os valores espirituais. Esses são os teus verdadeiros tesouros. Porque a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Exatamente. E nós voltamos lá no princípio, né? Deus falou o quê? Se você ter o dinheiro como teu senhor, para você poder ter Deus como teu senhor, você tem que desprezar o dinheiro. Entendeu? Então é isso. Então, por exemplo, hoje eu posso ter um carro, posso ter bens, posso ter tudo, mas eu não posso ter apego a isso. Isso não pode. É assim, não é que não posso ter apego. O apego você pode ter, porque isso tudo é bom para nós. Agora, o que nós temos que entender é o valor. Nada vale mais do que a minha intimidade com Deus. Nada vale mais do que eu estar debaixo do amparo do Espírito Santo. Nada vale mais do que eu ter paz na minha vida, do que eu ter Deus em minha vida. Inclusive eu falo isso abertamente. Eu não acredito num cara de muito sucesso que diz assim, eu sou um cara feliz, eu tenho paz, e quando ele não tem Deus na vida dele, eu não acredito. Eu tenho a coragem de dizer para a pessoa, escuta, você não sabe o que é ter paz ainda. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, eu sou a paz. É que muita gente está buscando a paz no dinheiro, né? Você entendeu? Então assim, a grande verdade é essa. É nós saber exatamente o que é a nossa vida na terra, o que é a nossa vida no céu. Jó era um homem rico. Salomão era um homem rico, mas olha o que eu falei de Salomão no começo. Salomão, ele primeiro ele cuidava das coisas de Deus. Depois, quando Deus viu que ele tinha Deus como seu Senhor, ele falou assim, bom, agora é o seguinte, já que você entendeu que eu sou o teu Senhor, o restante não vai mexer no teu alinhavar de valores. Então agora eu vou te dar ouro, vou te dar honra, vou te dar poder, vou te dar fama, vou te dar tudo, Deus, Salomão. Mas vai ter tudo isso. Então, quando a Bíblia fala de acumular dinheiro, é isso. E nós temos alguns pontos na Bíblia que vale a pena a gente falar aqui. Um das grandes rotarização da Bíblia que nós vemos hoje, quer ver, por exemplo, aquele escriba lá, acho que é um escriba, que disse que queria largar tudo para seguir Jesus. E Jesus disse assim, viu, olha, você quer andar comigo, mas para andar comigo eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Aquele andar com Jesus ali era um homem, era no ministério terreno de Jesus. Só que ele era um cartorário, ele tinha um cartório. Ele tinha bens. Cara, você vai deixar o teu sustento aí andar comigo, você vai perder os teus negócios. Entendeu? Quer dizer, Deus respeitava a posição que ele estava. Deus não estava falando... Aí as pessoas já pegam a Bíblia e tudo se torna em salvação. Olha, para você tem que deixar tudo que você tem e seguir a Jesus. E tem gente que força. Não, ali era um contexto totalmente diferente. O contexto que você estava falando, ele era um homem que tinha uma profissão, tinha os seus negócios. E Jesus nessa terra, ele veio com um único princípio, um único valor, que era realmente de trazer a salvação. Quando falamos porque é mais fácil um rico se salvar
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Isso aí, nós sabemos que isso aí não tem nada a ver com agulha de costurar, não tem nada a ver com essa agulha. É nas entradas das cidades lá que tinha, como se fossem os túneis hoje, um portal de pedra lá que a viagem até vinha rápido, chegava ali, você fazer um camelo se ajoelhar, inclusive o treinador de camelo, uma das grandes preocupações dele é isso, ensinar um camelo a se ajoelhar, até para a pessoa poder montar em cima, coisa e tal. Então ele chegava carregado de mantimento, porque as Volvo, as Scania da época era camelo. Ele tinha que se abaixar ali para passar debaixo. Só que era muito difícil e às vezes não conseguia realmente. Tinha que descarregar o camelo fora. Então assim, ele quando faz esse exemplo, agora, se for nós achar que é o fundo de uma agulha de costurar de crochê, aí nós vamos falar em padrão de riqueza. Aí é o seguinte, quanto vale a tua camisa? Vale 500? A minha vale 300. Então você tem que comprar uma camisa de 300, porque você está mais rico que eu. Aí é o seguinte, a minha vale 300, tem um cara que tá sem camisa. Aí eu tenho que pegar e jogar minha camisa fora, porque eu tenho que ficar tão pobre quanto ele. Daí se for falar de padrão de riqueza, eu perto do Bill Gates, do Steve Jobs, do Elon Musk, eu sou perto de chinelo. Sou um Zé Ruela, sou quase um mendigo. Você entendeu? Então assim, daí as pessoas têm... Então a Bíblia, a gente tem que estudar e buscar o entendimento, como eu falei já hoje sobre a fé que move montanhas. Realmente, eu já vi muita gente que tem fé de mover montanha. Eu mesmo, se eu não tivesse conhecimento apropriado, eu chegasse e assim, cara, vamos passar uma estrada aqui. Eu falei, meu Deus do céu, que não vai passar nunca. Aí tem gente que fala assim, acredite, Zé, eu tenho fé, vai passar. Só que é fé com conhecimento técnico, com propriedade, o cara põe 500 máquinas ali, rasga aquilo aí, passa do outro lado. Ah, tá forçando o texto. Não, beleza, se eu tô forçando o texto, então mostra alguém que mudou com a fé, montanha, até hoje pra mim ver e tal. Se eu tô forçando o texto e penso assim, então mostra um cara que mudou alguma montanha com a fé. Então a gente tem que ser um pouco racional em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, para nós não tentarmos a Deus. Eu tomo muito cuidado com relação a isso. Bom, respondeu a sua pergunta, chefe. Muito bom. Fala um pouquinho pra gente desse livro aqui que o prefácio foi do Janguier Diniz, que é um dos maiores empresários aí do Brasil. Aqui atrás também tem algumas pessoas que estão atestando o seu livro aí como um conteúdo incrível. Fala um pouquinho sobre ele aí, como foi tomar a decisão de escrever, por que você decidiu escrever e o que você enxerga que ele está causando aí hoje na vida das pessoas. Obviamente que Satanás, ele trabalha muito tentando dividir o reino, né? Eu sempre soube que um livro como esse tem muita gente que questiona. Tem muita gente que questiona e não tem nenhum problema, cada um tem a sua opinião. Eu tenho que ter a plena convicção do conteúdo que eu estou entregando e que está transformando milhares de pessoas, inclusive estou muito feliz. Esse livro está entre os livros mais vendidos do Brasil. Olha. Eu recebi recentemente 2 placas da Publish News e da Veja, que está entre os livros mais vendidos do Brasil hoje. E o gostoso é você ver que pessoas leram, estão aplicando em suas vidas. Muitos aprisionamentos mental foram mudados, transformados, lendo esse livro. Olha, Zé, mas nós não podemos ficar usando a Bíblia para poder fazer empreendedorismo. Eu acho que não pode ser usado só para isso. Realmente a Bíblia, ela é, antes de qualquer coisa, ela é um manual de salvação, de regra de fé, de vida. Mas existem pessoas para fazer isso. O meu chamado é falar sobre usar a Bíblia para ensinar que os nossos irmãos usem da sua própria estrutura de fé, daquilo que eles aprendem, da sua regra de vida, que é a Bíblia, para aplicar em suas vidas de maneira ética, correta. Aí é o seguinte, mas tem outro que só fala sobre Jesus, que eu acho que a maior mensagem que tem aqui é o sangue de Cristo, é a morte, é o sacrifício de Cristo. Concordo plenamente. Que não é a proposta desse livro. Que não é a proposta desse livro. Mas também o seguinte, não significa que tem lá pessoas preparadas hoje que falam sobre isso, que é a maior mensagem, que não possa existir um livro falando sobre isso. Sim. Nós, como cristãos, temos alguns erros na interpretação da Bíblia. Dá a impressão que o segundo lugar não vale nada, né? Dá a impressão que sempre o que vale é o primeiro lugar. Aí assim, poxa vida, aí porque se tem, por exemplo, você já viu algum pregador pregar sobre Esaú dentro da Bíblia? Difícil, né? Porque nós vemos uma mentalidade que Jacó é a grande nação, Jacó é a grande nação. Correto? Eu já acabei com a raça do Esaú uma vez. Pois é, mas eu também. Comedor de lentilha. Pois é, mas veja bem,
quem falou isso foi o próprio Deus, dizendo assim, viu, ele será maior. Às vezes, tem duas gerações, uma será maior, outra será menor. E não tem nenhum problema. Entendeu? Se nós for olhar o que Jacó fez, foi horrível. Horrível. Na primeira bênção, tudo bem. Trocou a lentilha, que era uma recompensa imediata, para uma recompensa futura. E a outra bênção? E a outra benção? Que foi buscar. Onde foi que Esaú errou? Ninguém fala porque ninguém tem coragem. Porque nós, no mundo cristão, a gente rotula. A Bíblia só pode falar sobre isso, não pode falar sobre outra coisa. E é uma grande verdade. Por exemplo, porque ele entristeceu. Eu vejo pregadores dizendo, porque ele entristeceu, porque foi e se casou com a família de Ismael, que é do tio dele. Mas como que ele tinha que abrir a outra descendência para ele ser menor? Que Ismael era menor do que Isaac. E a gente não entende. Tudo... Ok, mas lá na frente, o que foi que aconteceu? Lá na frente, quando Isaac estava com seus dois filhos, Manassés e Efraim, Jacó está com os olhos já cego, sentado, e Isaac fez um projeto para ele disse assim, traz os teus dois filhos que eu quero transferir a bênção da posteridade para eles. A bênção maior estava na mão direita de Jacó, a menor na mão esquerda de Jacó. Isaac botou na mão direita dele Manassés, que chegaria da mão direita dele, chegaria na mão esquerda Efraim, e colocou na mão esquerda dele Manassés, que chegaria na mão direita de Jacó, que é onde estava a bênção maior. O que foi que o próprio Jacó, que fez isso lá atrás agora, ele é obrigado a fazer com seus dois netos. A Bíblia diz que ele estava cego, ele fez isso aqui, ó. Ele cruzou as mãos. Aí vem o pai e fala assim, não, meu pai não é assim. O que ele disse? Meu filho, ele também será grande, meu filho, ele também será grande. Mas esse será maior. Aí todo mundo pensa que Efraim foi pro inferno. Gente, não é assim. Simplesmente disse que vai ser maior, foi decisão. Quebrou o protocolo. Então nós temos que entender. Às vezes ser o segundo lugar é até melhor que ser o primeiro. Tem menos ônus. E assim, eu falo isso porque tem algumas coisas na Bíblia que a gente fica rotulando e nós acabamos às vezes nos perdendo com relação a isso. E eu gosto de ler a Bíblia não com a mente viciada. Eu gosto de ler a Bíblia de maneira bem cristocêntrica, assim, porque como eu venho de um berço evangélico, a gente ouve muitas mensagens desde o início, aquilo que rotula nas nossas mentes, né? E hoje eu procuro ler a Bíblia de maneira com a minha mente vazia, para que eu possa extrair pepitas de ouro como essa e colocar em um livro como esse, Empreenda pelos Princípios Bíblicos, que trazendo uma nova visão sem descontextualizar a Bíblia. Muito bom. Olhando para essa câmera aqui, Oséias, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é: qual é a mensagem que o Oséias gostaria de deixar para as pessoas no mundo? Jó 12:6. E os que provocam a Deus estão seguros, e nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Quando eu era menino, um dia eu briguei na escola e eu fui chamado na secretaria. E a professora disse para mim assim: Oséias, por que você surrou seu amiguinho? Eu falei que ele me provocou. Hoje, provocar significa tirar do estado natural a pessoa. Ou no estado bom, ou no estado ruim. Tem pessoas, quando você vai dar um abraço a uma pessoa afetuoso, você recebe outro abraço, porque você provocou aquilo nela. E Deus está dizendo que se alguém provocar Deus vai pôr tudo nas mãos dessa pessoa. E essa pessoa vai ter uma vida em segurança. Você já imaginou o que é tirar Deus do estado natural dele? Com as nossas provocações? Isso tem uma forma de fazer isso. Com a nossa adoração. Com a nossa simplicidade. Com a nossa humildade. Com a nossa perseverança. E com nossa pureza de coração a Deus. Essa é a palavra. Muito bem, senhoras e senhores. Estivemos aqui com o nosso querido amigo Oséias Gomes, um empresário de sucesso que carrega consigo os princípios bíblicos como base da construção da sua carreira, da sua profissão, dos seus negócios, e tem sido aí um grande instrumento de Deus nesse meio que
é muito importante. Agora eu tenho um sentimento, Zé, bem particular acerca dessa questão, que eu entendo que Deus ele tem feito um movimento de alcançar essas pessoas, porque durante muito tempo houve esse pré-julgamento, houve esse paradigma de que não poderia envolver fé e negócios, onde tinha que separar, né, nessa dualidade, onde uma coisa teria que ser separada da outra. E a gente tem visto hoje que empresas têm se tornado como igrejas, né, onde ali naquele lugar Deus tem sido glorificado, os funcionários muitas vezes ali estão orando naquele lugar, existem princípios que são ali a cultura, os valores daquela empresa, e eu acho muito bonito isso que está acontecendo, esse mover de Deus, entendendo isso não só no mundo dos negócios, né, de business. Sim, infelizmente a gente vê muitas pessoas se apropriando da Bíblia, de Deus, porque viu que isso de fato vende, né? Muitas vezes acaba atraindo para conquistar e ganhar a empatia das pessoas, mas também a gente entende que há pessoas que estão ali com o coração sincero, que estão ali sendo honestas nesse movimento e que estão sendo dirigidas por Deus nesse movimento. Então, eu particularmente acho muito bacana aquilo que você tem feito. Parabéns pela sua história, que Deus continue te abençoando, que o seu jato se levante muitas vezes para onde quer que vá, para te levar, para levar a mensagem do reino, e que Deus ele possa continuar prosperando os teus negócios, abençoando a sua empresa, abençoando a sua vida, fazendo de você essa voz de Deus nesse meio que precisa tanto, aonde Deus ele tem deixado de ser Deus para que as pessoas venham adorar Mamon, e você tem sido uma voz para mostrar para essas pessoas que Mamon não é Deus, mas que Deus é Deus. E ele foi Deus na sua vida, ele te livrou da morte, ele colocou nas tuas mãos tudo que você tem, e tudo que você tem nas suas mãos é para a glória dele, como você bem mencionou. Amém. Deus continue te usando. É isso, meus amigos. Como o pessoal encontra você, Oséias, nas suas redes sociais? Oséias Gomes, esse livro maravilhoso? Oséias Gomes Oficial aí no LinkedIn, no Instagram, YouTube, enfim. E o livro em todas as plataformas, na Amazon, em todas as livrarias do Brasil, tem o meu livro, Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Não deixe de ler. Então tá aí, pessoal. Que Deus abençoe. Obrigado, meu amigo, pela sua participação. Querido. Que Deus abençoe você. Lembra de vir aqui embaixo, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva para que você possa ter mais conteúdos incríveis e aprendizados maravilhosos como esse que você teve aqui com o Oséias. Temos muita coisa boa para esse ano que vai vir pela frente e muitos outros anos. Estamos nos preparando, orando a Deus para que Deus mande a provisão, para que nós possamos ter os recursos, para cada vez a gente entregar o melhor aqui para você. Então, vem fazer parte desse movimento do Espiritualmente Podcast, que é um movimento onde você vai aprender a ter a mente e o Espírito de Deus no seu dia a dia, na sua jornada. Inclusive, convido você a entrar na nossa comunidade também, a comunidade Espiritualmente, que ela é gratuita. Lá nós estamos com um devocional, para que você possa acompanhar as mensagens que nós trazemos ali todos os dias. Também tem os anúncios dos nossos convidados que vão estar estreando na semana e muitas novidades que vêm aí pela frente. Mas vem e deixa aí o seu like, tá bom? Deixa a sua curtida. Você vai ver que tem um cifrão aí também do ladinho embaixo do vídeo aí na lateral. Aquele cifrãozinho ali é um apoio que você dá pra gente continuar. E eu fico muito feliz de poder fazer parte aí da família do Espiritualmente Podcast, estando aqui apresentando esse programa, e quero que você venha fazer parte com a gente também. Venha se envolver, deixe seus comentários, deixe suas sugestões, suas críticas. Sua voz é importante, te ouvir é importante, a gente quer te conhecer, a gente quer estar cada vez mais perto e poder estar atendendo aí a tudo aquilo que você que está aqui acompanhando, e cada podcast você está aqui com a gente quer entregar o melhor para você. Que Deus te abençoe. Até o próximo Espiritualmente Podcast. Um beijo no coração. Tchau!